Começamos em um dia chuvoso com nosso protagonista chamado Ray em um funeral. Ele tem uma lembrança horrível das pessoas ao seu redor indo de arrasta e do gelo emergindo de seu corpo. As pessoas próximas podiam ver claramente essa explosão de poder e se perguntavam se ele estava superaquecendo. Algum tempo depois, vemos Ray novamente ao entrar em sua nova academia e salvar uma garota de cair. Algumas garotas próximas fofocam sobre como ouviram que um novo aluno chegaria tarde naquele dia e que ele não descende nem de aristocratas nem de feiticeiros, mas nasceu de uma família comum. Todos desaprovam esse fato, e a garota que ele salvou fica enojada por ter tocado em alguém comum. Ray é então chamado pelo nome por um garoto chamado Albert, que explica que apenas nobres e descendentes de feiticeiros têm permissão para frequentar sua escola. Não é lugar para pessoas comuns como Ray. Ray afirma que há muitas coisas que ele quer aprender na academia e Albert tenta lutar com ele. No entanto, sua interação é interrompida por uma garota chamada Amelia, que é membro de uma das 3 principais famílias nobres. Albert ainda se recusa a aceitar Ray e sai, mas Amélia se apresenta de bom grado ao nosso protagonista. Ela aponta como Ray é o primeiro comum a frequentar a academia, o que significa que ele deve ter impressionado muito alguém com seu talento na cerimônia de entrada. É explicado que a Academia de Feitiçaria Arnold é uma das melhores escolas do mundo e todos lá foram reconhecidos por seus talentos como feiticeiros. A oradora pede que eles não sejam orgulhosos e diz para continuarem trabalhando duro para se aprimorarem. Muitos feiticeiros com talento inato e o ambiente perfeito eventualmente perdem o ânimo e deixam suas habilidades se dissiparem. Ela os instrui a trabalhar duro e se tornarem feiticeiros de primeira classe. Esta oradora se apresenta como a diretora Abby e agradece a todos por estarem lá. A representante da turma é Amélia, que explica que este é apenas o ponto de partida deles. Mais tarde, os alunos sussurram fofocas sobre como todos estão falando sobre Ray, já que ele é apresentado como o último aluno a se juntar à turma. Ele diz a todos que sabe como é estranho para um comum frequentar a escola deles, mas explica que pretende se esforçar ao máximo como feiticeiro. Seu discurso é recebido com uma reação mista, e a instrutora, Sra. Gray, pede que ele se apresente individualmente aos alunos. Algum tempo depois, Amélia lhe deseja boa sorte e todos ficam chocados que uma das 3 principais famílias esteja interessada nele. Albert está extremamente chateado, mas Ray não lhe dá atenção. Em vez disso, tem uma lembrança de uma cidade destruída, mas sai desse estado quando precisa parar um pedaço de giz que está vindo em sua direção. A Sra. Gray pede que ele preste atenção e começa a explicar os níveis dos feiticeiros. Ela chama Rosie, que afirma que existem 5 níveis: bronze, prata, ouro, platina e grandioso. O nível considerado sagrado. Apenas 7 feiticeiros grandiosos existem a qualquer momento. Esses 7 são aqueles que dominaram a essência da feitiçaria e são o ápice que todos os feiticeiros aspiram a alcançar. A existência desses 7 maiores feiticeiros é envolta em mistério e poucos detalhes são conhecidos pelo público. Um deles é a diretora Abby, conhecida como a Feiticeira das Chamas. O próximo é o feiticeiro encantador, Carol, que é pesquisadora e a mais conhecida dos 7 grandiosos. Finalmente, há um conhecido como o Herói da Guerra do Extremo Oriente, o Feiticeiro da Lâmina de Gelo. O Feiticeiro da Lâmina de Gelo é aquele que desapareceu após trazer o fim à Guerra do Extremo Oriente. Não há mais informações sobre o resto dos 7 maiores feiticeiros. A Sra. Gray aponta que o objetivo final de todos os seus alunos deve ser alcançar o nível de feiticeiro grandioso, um dos grandes 7. Albert se levanta para apontar como isso é ridículo, já que um dos alunos da turma é um comum e seria impossível para ele alcançar esse objetivo. Os outros alunos concordam, mas a Sra. Gray explica que todos que frequentam a escola passaram no exame obrigatório, bem como em uma entrevista pessoal. Seu histórico não significa nada, e todos conquistaram seu lugar ali.
Depois, a senhorita Grey os faz praticar os fundamentos da feitiçaria, explicando que é importante para todos e que os 7 maiores feiticeiros não são exceção. Ela então chama Amélia para explicar que feitiçaria se refere à arte de reconstruir a prima matéria, o bloco de construção primário da matéria em seu mundo. A senhorita Grey demonstra como você deve primeiro codificar a prima matéria, ou seja, transformá-la em código. Qualquer excesso deve ser removido decodificando, então os dados são reorganizados e movidos para a fase de processamento. Dados podem ser adicionados ou removidos nesta fase, e no final, tudo é manifestado. Esses são os fundamentos, e ela continua dizendo que qualquer coisa que eles criem pode ser apagada. Além disso, não há limites para as coisas reconstruídas pela prima matéria, tudo depende da capacidade do feiticeiro. Feitiçaria é principalmente a arte de criar matéria e pode ser separada em 4 categorias: líquidos, sólidos, gases e plasma. Qualquer coisa além dessas 4 é classificada como um fenômeno. Um estudante se pergunta se feitiçaria usou código antimaterial para apagar a flor de gelo de antes, mas a instrutora explica que não foi isso e que não há feiticeiro que use código antimaterial. É hora de praticar e Amélia demonstra suas habilidades ao criar sua própria flor de gelo. Claro, todos ficam impressionados com ela, mas voltam sua atenção para Ray, que parece ter dificuldades. Todos apenas zombam dele, mas Albert vai além, ficando enfurecido com Ray. Ele é um nobre e se recusa a reconhecer a existência de um feiticeiro murcha e sem talento. Depois, Ray anda pelos corredores e admira a construção do prédio. Ele vê a garota que perguntou sobre antimaterial mais cedo, entrando em uma sala e a segue, descobrindo que ela está fazendo mais pesquisas sobre o assunto. Ela se apresenta como Alyssa e mais tarde explica que o Dr. Ainsworth é seu modelo. Ray está familiarizado com a pesquisa do doutor sobre o assunto avançado de que ela falou na aula, e Alyssa afirma que quer ser como ele. Ela fica surpresa ao ouvir que Ray conhece seu trabalho e ele diz que ama o Dr. Ainsworth do fundo do seu coração. Alyssa fica empolgada, pois nunca encontrou outro fã dele antes, mas se desculpa por se deixar levar. Raven pergunta por que ela cobre a cabeça quando tem cabelos tão bonitos, e ela pergunta se ele acha suas orelhas estranhas. Ray percebe que ela é uma meia-elfa e explica que acha suas orelhas adoráveis. Ela foi zombada a vida toda, mas Ray diz que ela é linda. Ela fica muito lisonjeada com suas palavras e Alyssa aponta como ele parece maduro. É como se ele não tivesse a mesma idade que ela e ele revela que ouve isso com frequência. Os dois se despedem e Ray vai ver alguém chamado Eve Armstrong. Eve estava esperando por seu novo colega de quarto e Ray agradece pelo convite. Eve afirma que não se importa se Ray é um comum e só se importa com a quantidade de massa muscular que ele tem. Mais tarde, Ray sai para correr e se desculpa ao passar por uma garota. Ele fica surpreso ao ouvir que a garota já sabe quem ele é e ela explica que é porque ele é o primeiro comum da academia. Ela afirma que Ray está se tornando muito famoso por isso e se apresenta como Rebecca. Quando Ray conta a Eve sobre seu encontro, ele revela que Rebecca pertence a uma das 3 principais famílias nobres. Ray é completamente alheio, pois cresceu no campo e não sabe nada sobre nobreza. Eve explica que as 3 principais famílias nobres são tão poderosas quanto a família real e influenciam tudo no país. Amélia é parte de uma delas também, e Eve explica que ela tem integridade impecável, altos valores morais e habilidades de feiticeira de primeira classe. Ray vai ver a instrutora que quer vê-lo e encontra uma garota que o acusa de ser descuidado. Ray não acredita que esteja errado, mas se desculpa de qualquer forma, e a garota o reconhece como o comum. A garota fica feliz ao ouvir Ray elogiar suas tranças e se apresenta como a garota de extrema fofura, Claire Cleveland. Ela fica decepcionada ao saber que Ray nunca ouviu falar do nome de sua família, mas outro elogio rapidamente a conquista novamente. Ela precisa sair correndo, pois está com pressa, e Ray se encontra com a diretora Abby. Ele a cumprimenta como coronel, mas ela o interrompe e lembra que ambos se aposentaram do serviço. Ela pede para ser chamada apenas de Abby, e os dois riem ao relembrar seu passado em comum. Depois,
Ray e Albert se preparam para lutar usando espadas de madeira, e a instrutora explica que os interromperá se as coisas ficarem muito perigosas. Os alunos que assistem se preparam para ver Ray ser espancado, zombando dele e chamando-o de feiticeiro murcha. Eve se apresenta a Amélia e explica que Albert foi quem deu a ele o apelido insultuoso. Os novos amigos de Ray se preocupam com sua segurança, enquanto Albert pensa em como é nojento alguém que não pode nem usar feitiçaria. A luta começa e Albert proclama que Ray não tem o direito de estar no mesmo nível que ele, mas Ray facilmente evita o ataque de Albert. Todos ficam impressionados e Albert tenta outro ataque. No entanto, com um pequeno movimento, Ray destrói a espada de Albert. A diretora Abby observa e fica feliz em vê-lo aproveitando a vida estudantil e se refere a ele como Ray White, o feiticeiro da lâmina de gelo. Chegamos ao final do recap da parte 1 do anime. The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente qual anime você gostaria de ver o recap. Obrigado.